milionário frio achava que amor era fraqueza, até conhecer a mulher que mudou tudo. E pela primeira vez, ele não conseguiu controlar o próprio coração. O sol de março em São Paulo castigava as janelas do 40º andar do edifício comercial na Faria Lima. Eduardo Vasconcelos ajustou o nó da gravata italiana enquanto observava o movimento frenético da avenida lá embaixo. Seus olhos cinzentos refletiam a mesma frieza do aço e vidro que compunham sua sala de presidência. Senhor Vasconcelos, a reunião com os investidores japoneses será em 15 minutos, anunciou Clarissa, sua secretária, através do interfone. Sua voz tremia levemente. Mesmo após 3 anos trabalhando para ele, ainda se intimidava com sua presença imponente. Perfeito. E Clarissa? Eduardo nem se virou para responder. Cancele o almoço com Benedetti. Não tenho tempo para suas sentimentalidades sobre responsabilidade social. Aos 35 anos, Eduardo havia transformado uma pequena empresa de importação herdada do pai em um conglomerado que movimentava bilhões. Sua filosofia era simples. Emoções eram obstáculos, relacionamentos eram distrações e o amor, bem, o amor era a maior fraqueza de todas. Ele se dirigiu à mesa de mogno maciço, onde dezenas de contratos aguardavam sua assinatura. Cada documento representava mais alguns milhões em sua conta, mais um passo na construção de um império que o protegia do mundo exterior. As paredes de sua sala eram decoradas apenas com gráficos de crescimento e prêmios empresariais. Nenhuma foto pessoal, nenhuma lembrança sentimental. O telefone tocou. Eduardo atendeu sem olhar o identificador. Vasconcelos. Eduardo, meu filho, você não pode continuar vivendo assim. A voz cansada de Dona Helena, sua mãe, ecoou no fone. Hoje completam-se 5 anos desde que você pisou em nossa casa. Seu pai está doente e... Mãe, já conversamos sobre isso. Eduardo interrompeu, sua voz ganhando um tom ainda mais gelado. Tenho uma empresa para administrar. Sentimentalismos não pagam contas. Sentimentalismos? Dona Helena suspirou profundamente. Eduardo, o que aconteceu com Isabela foi terrível, mas isso foi há 8 anos. Você não pode... O silêncio cortou a ligação. Eduardo havia desligado o telefone com mais força do que pretendia. O nome Isabela ainda tinha o poder de acelerar seu coração e despertar uma dor que ele julgava ter enterrado para sempre. Ele se levantou e caminhou até a janela novamente. Lá embaixo, via casais caminhando de mãos dadas, famílias com crianças, pessoas que pareciam genuinamente felizes. Uma sensação estranha tomou conta de seu peito, algo entre desprezo e uma inveja que jamais admitiria. Tolos, murmurou para si mesmo. Todos eles vão descobrir que o amor é uma ilusão. Clarissa bateu na porta e entrou discretamente. Senhor Vasconcelos, os japoneses chegaram. Eduardo alisou o cabelo castanho perfeitamente penteado e recompôs sua expressão de pedra. Era hora de fazer o que sabia melhor. Ganhar dinheiro e manter o coração trancado em um cofre que nem ele mesmo conseguia mais abrir. Vamos aos negócios, disse, seguindo para a sala de reuniões, sem imaginar que em poucas semanas uma professora da periferia de São Paulo faria todas as suas certezas desmoronarem como um castelo de cartas. Na escola estadual Professor João Silva, localizada em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, Marina Santos limpava o quadro negro com movimentos cansados, mas determinados. O ventilador de teto funcionava pela metade, fazendo um barulho ritmado, e já havia se tornado parte da trilha sonora de suas tardes. Eram 5:30 da tarde, e Marina era sempre a última a sair. Aos 28 anos, ela dedicava sua vida inteira à educação das crianças da comunidade. Seus cabelos castanho claro estavam presos em um coque simples, e sua blusa azul clara já mostrava sinais do desgaste típico de quem ganha pouco e trabalha muito. Professora Marina. Uma voz aguda fez com que ela se virasse. Pequena Júlia, de apenas 7 anos, corria em sua direção com os olhinhos brilhando. Eu consegui ler a frase inteira do livro. Marina sorriu, e todo o cansaço pareceu desaparecer de seu rosto. Ela se agachou na altura da menina e pegou suas pequenas mãos. Mostre para mim, meu amor. Júlia abriu o livro usado e começou a ler com dificuldade, mas com determinação. O, mi, ni, no, que...
sabia voar em si. Nós exmotos se passa rinhos. Perfeito, Júlia. Você está lendo cada dia melhor. Marina a abraçou carinhosamente. Onde está sua mãe? Ela está trabalhando ainda. Disse que eu podia esperar aqui com a senhora. Marina suspirou. Sabia que Júlia muitas vezes ficava sozinha até tarde, porque sua mãe trabalhava como faxineira em 3 empregos diferentes. Essa era a realidade de muitas famílias ali. Pais ausentes por necessidade, crianças criadas pela comunidade e por professores que se tornavam muito mais do que educadores. Quer ajudar a professora a organizar a sala? Depois podemos ler mais um pouquinho. Enquanto arrumavam os materiais escolares, a maioria doações ou comprados com o próprio salário de Marina, ela observava a dedicação de Júlia. A menina organizava cada lápis com cuidado, como se fossem tesouros preciosos. Professora Marina, é verdade que existem pessoas que têm muito dinheiro? Perguntou Júlia inocentemente. Sim, meu amor. Existem pessoas com muito dinheiro. E por que elas não ajudam as escolas como a nossa? Marina parou por um momento. Era uma pergunta difícil de responder para uma criança de 7 anos. Como explicar que muitas vezes as pessoas ricas vivem em um mundo completamente diferente, alheias às necessidades das comunidades periféricas? Sabe, Júlia, às vezes as pessoas ficam tão ocupadas com seus próprios problemas que esquecem de olhar ao redor e ver quem precisa de ajuda. Mas se eu fosse rica, eu compraria livros novos para todos da escola. Marina sorriu e acariciou o cabelo da menina. Tenho certeza de que você faria isso. Por isso você vai ser uma pessoa muito especial quando crescer. Às 7 da noite, a mãe de Júlia finalmente chegou, exausta, mas aliviada ao encontrar a filha segura. Marina se despediu e caminhou até o ponto de ônibus, como fazia todos os dias há 5 anos. No ônibus lotado, ela pensava em seus sonhos: reformar a escola, comprar materiais adequados, criar uma biblioteca de verdade. Sonhos que pareciam impossíveis com seu salário de professora, mas que ela nunca desistia de perseguir. Marina não sabia que em poucos dias o destino faria com que seus caminhos se cruzassem com os de um homem que poderia realizar todos esses sonhos, se conseguisse primeiro despertar o coração que ele havia enterrado sob uma montanha de indiferença. Era uma sexta-feira chuvosa de março, quando Eduardo decidiu dirigir pessoalmente até a reunião no bairro de Santo Amaro. Normalmente usaria o motorista, mas naquele dia sentia uma necessidade estranha de ter controle total sobre sua agenda. O trânsito de São Paulo estava ainda mais caótico que o usual, e a chuva transformava as ruas em verdadeiros rios. Seu Mercedes-Benz preto deslizava pela Marginal Pinheiros quando Eduardo recebeu uma ligação de Clarissa. Senhor Vasconcelos, preciso informá-lo sobre um problema. A construtora Benedetti está ameaçando romper o contrato da obra em Cidade Tiradentes. Eles alegam que a comunidade está protestando contra a demolição da escola. Eduardo franziu o senho. Aquele projeto representava dezenas de milhões, um complexo de apartamentos populares que traria excelente retorno financeiro. Que escola? Perguntou, mudando de faixa bruscamente. Uma escola estadual antiga. Professor João Silva, acho. A comunidade organizou um movimento para impedir a demolição. Sentimentalismos, Eduardo murmurou. Agende uma reunião com Benedetti para segunda-feira. Vamos resolver isso. Ele desligou e acelerou, irritado. Sempre havia obstáculos emocionais atrapalhando bons negócios. As pessoas não entendiam que o progresso exigia sacrifícios. Quando Eduardo fez a conversão para entrar na Avenida João Dias, não viu a poça de água que se formara no asfalto. O carro derrapou violentamente, rodando 2 vezes antes de bater contra o meio-fio com força suficiente para ativar os airbags. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio. Eduardo sentia um zumbido no ouvido e um corte na testa sangrava levemente. Quando conseguiu sair do carro, percebeu que estava em frente a uma escola. Exatamente a escola estadual Professor João Silva. Várias pessoas correram em sua direção. Uma delas, uma mulher jovem de cabelos castanhos presos em um coque, chegou primeiro. "O senhor está ferido?" Marina perguntou, examinando o corte em sua testa. "Eu sou professora aqui da escola. Temos um kit de primeiros socorros." Eduardo a observou por um momento, ainda atordoado.
Havia algo diferente naquela mulher. Uma preocupação genuína que ele há muito tempo não via nos olhos de alguém. Estou bem, ele respondeu automaticamente, mas Marina já estava examinando o ferimento. Não, não está. Esse corte precisa ser limpo. Venha, vamos entrar na escola. Antes que Eduardo pudesse protestar, Marina já estava o guiando para dentro do prédio. Ele olhou ao redor. Paredes descascadas, carteiras velhas, um ventilador quebrado balançando perigosamente do teto. Sente-se aqui, Marina disse, indicando uma cadeira na sala dos professores. Vou buscar o material de limpeza. Enquanto ela cuidava do ferimento com delicadeza profissional, Eduardo não conseguia deixar de observá-la. Suas mãos eram suaves, mas firmes. Havia um perfume discreto de sabonete e algo que ele não conseguia identificar. Talvez fosse o cheiro de giz e carinho que impregnava suas roupas. Pronto, Marina disse, terminando de colar o band-aid. Não é nada grave, mas seria bom fazer uma avaliação médica. Obrigado, Eduardo murmurou, e percebeu que há anos não agradecia alguém com sinceridade. O senhor é daqui do bairro? Marina perguntou, lavando as mãos na pequena pia. Eduardo hesitou. Como explicar que era o homem por trás da empresa que queria demolir aquela escola? Não, eu estava passando. Marina sorriu, e Eduardo sentiu algo estranho acontecer em seu peito, como se uma porta há muito fechada tivesse se entreaberto apenas uma fresta. Que bom que não foi nada sério. São Paulo está cada dia mais perigosa para dirigir. Nesse momento, pequena Júlia apareceu na porta da sala. Professora Marina, minha mãe ligou. Ela vai se atrasar de novo. Marina suspirou e se virou para Eduardo. Com licença, preciso cuidar dela. Eduardo assentiu e se levantou para sair, mas parou na porta. Observou Marina se agachando na altura da menina, conversando com ela, com uma paciência e carinho que o tocaram profundamente. Por um momento, uma imagem do passado flashou em sua mente. Isabela, brincando com as crianças no orfanato onde fazia trabalho voluntário. A mesma delicadeza, o mesmo amor genuíno. Eduardo saiu da escola em silêncio, mas não conseguiu tirar Marina de seus pensamentos durante todo o caminho para casa. No sábado seguinte, Eduardo não conseguia se concentrar nos relatórios financeiros que costumava revisar nos fins de semana. A imagem de Marina cuidando de seu ferimento e depois da pequena Júlia não saía de sua mente. Havia uma leveza naquela mulher que contrastava com tudo que ele conhecia. Decidiu pesquisar sobre a escola. Quando descobriu que se tratava exatamente da instituição que seria demolida para dar lugar a seu empreendimento imobiliário, sentiu um nó no estômago que não conseguia explicar. O interfone de seu apartamento na Vila Olímpia tocou. Era Clarissa, que vinha entregar documentos urgentes mesmo no fim de semana. Senhor Vasconcelos, trouxe os relatórios sobre o projeto Cidade Tiradentes, ela disse, entregando uma pasta volumosa. E também algumas informações sobre a mobilização da comunidade. Eduardo abriu a pasta e encontrou fotos do movimento organizado pelos moradores. Na primeira imagem, Marina estava em frente à escola, segurando um cartaz que dizia: "Educação não se demole, se constrói." Seu rosto estava determinado, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos. Quem é essa mulher? Eduardo perguntou, tentando parecer casual. Marina Santos, 28 anos, professora há 5 anos nesta escola, formada em pedagogia pela USP, mas decidiu trabalhar na periferia. É ela quem está liderando a resistência contra o projeto. Eduardo sentiu o coração acelerar. A mulher que havia cuidado dele com tanta gentileza era exatamente a pessoa que estava atrapalhando seus negócios. Era como se o universo estivesse pregando uma piada cruel. Ela tem família? Perguntou sem conseguir se conter. Clarissa olhou para ele com surpresa. Nunca havia visto seu chefe demonstrar interesse pessoal por alguém. Segundo nossas informações, mora sozinha em um apartamento pequeno no bairro mesmo. Pais falecidos em um acidente quando ela era adolescente. Usa parte do salário para comprar material escolar para os alunos. Eduardo fechou a pasta bruscamente. Cada informação sobre Marina apenas intensificava a confusão em seus sentimentos. Depois que Clarissa saiu, ele caminhou até o terraço de seu apartamento duplex. A vista panorâmica de São Paulo se estendia diante dele, mas pela primeira vez em anos, toda aquela grandeza lhe pareceu vazia e fria.
Seu celular tocou. Era Benedetti. Eduardo, precisamos conversar sobre Cidade Tiradentes. Esses professores estão mobilizando a imprensa. O projeto pode virar uma guerra judicial. Segunda-feira conversamos, Benedetti. Não entende a urgência? Eles conseguiram uma reunião na Câmara Municipal para terça-feira. Se não agirmos rápido... Eduardo desligou o telefone. Pela primeira vez em sua carreira, os negócios não pareciam a única coisa importante. Ele se dirigiu ao escritório em casa e abriu o laptop. Digitou o nome de Marina no Google e encontrou uma entrevista que ela havia dado a um jornal local há 2 anos. Acredito que a educação é a única ferramenta capaz de transformar realmente uma comunidade. Cada criança que conseguimos alfabetizar é uma família inteira que pode mudar de vida. Por isso escolhi ficar aqui, mesmo tendo outras oportunidades. Meu lugar é onde posso fazer a diferença. Eduardo releu a frase várias vezes. Havia uma convicção naquelas palavras que ele não sentia há muito tempo. Marina havia escolhido sua vida com propósito, enquanto ele havia construído a sua apenas como fuga. Naquela noite, Eduardo teve o primeiro sonho com Isabela em 2 anos. Ela estava parada em frente à escola de Cidade Tiradentes, usando o vestido branco do dia em que morreu no acidente. Seus lábios se moviam, mas ele não conseguia ouvir suas palavras. Acordou sobressaltado às 3 da madrugada, o coração disparado. A culpa que havia enterrado sob toneladas de trabalho e indiferença voltava à superfície como uma ferida infectada. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. São Paulo dormia parcialmente, suas luzes piscando como estrelas caídas. Em algum lugar daquela imensidão, Marina provavelmente também estava acordada, planejando como salvar a escola que ele queria destruir. E pela primeira vez em 8 anos, Eduardo Vasconcelos se permitiu sentir algo além de vazio. Ele sentiu medo. Medo de que aquela mulher pudesse despertar sentimentos que ele havia prometido nunca mais experimentar. Segunda-feira chegou com um céu cinzento típico do outono paulistano. Eduardo estava em sua mesa quando Clarissa entrou com uma expressão preocupada. Senhor Vasconcelos, temos um problema. A reunião com Benedetti foi cancelada. Ele disse que a pressão da comunidade está muito forte e que precisa reavaliar a situação. Eduardo ergueu os olhos dos documentos. O que você quer dizer com reavaliar? Ele está considerando desistir do projeto. Aparentemente, a professora Marina Santos conseguiu mobilizar não apenas a comunidade, mas também alguns vereadores e jornalistas. O projeto está virando uma questão política. A menção do nome de Marina fez com que Eduardo sentisse aquela sensação estranha no peito novamente. Nos últimos 2 dias, ela havia ocupado seus pensamentos de uma forma que ele não conseguia controlar. Marque uma reunião com ela, Eduardo disse impulsivamente. Com quem, senhor? Com a professora, Marina Santos. Clarissa arregalou os olhos. Senhor, mas ela é a líder da oposição ao nosso projeto. Seria prudente? Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Às vezes, Clarissa, é necessário conhecer o inimigo para entender como derrotá-lo. Mentira. Ele sabia que suas motivações não tinham nada a ver com estratégia empresarial. Havia algo em Marina que o inquietava, que despertava uma curiosidade que ia muito além dos negócios. 2 horas depois, Clarissa retornou com uma expressão surpresa. Senhor, Vasconcelos, ela aceita se encontrar com o senhor, mas com uma condição. O encontro deve ser na escola, hoje às 6 da tarde, após o horário das aulas. Eduardo assentiu, tentando parecer indiferente, mas seu coração acelerou involuntariamente. Às 6 em ponto, Eduardo estacionou em frente à escola Professor João Silva. Diferente de 2 dias atrás, agora ele estava consciente e podia observar melhor o local. As paredes estavam realmente em estado precário, mas havia algo acolhedor na escola. Trabalhos de crianças decoravam os corredores e mesmo o jardim mal cuidado mostrava tentativas carinhosas de embelezamento. Marina o esperava na porta da sala de aula, onde acontecera o primeiro encontro. Ela usava um vestido azul simples e sandálias baixas, e Eduardo notou que havia um cuidado especial em sua aparência, como se ela também estivesse nervosa. Senhor... Marina estendeu a mão, percebendo que não sabia seu nome. Eduardo Vasconcelos. Ele respondeu, apertando sua mão. O toque foi breve, mas suficiente para que ele sentisse a mesma delicadeza de 2 dias atrás.
Prazer, Sr. Vasconcelos. Sou Marina Santos. Sua secretária disse que gostaria de conversar sobre a escola. Eduardo assentiu e seguiu Marina até a sala dos professores. O ambiente era ainda mais modesto do que ele lembrava. Uma mesa velha, algumas cadeiras desiguais, um arquivo de metal enferrujado e um quadro de avisos repleto de recados e fotos das crianças. Café? Marina ofereceu, servindo a bebida em uma xícara despareada. Obrigado. Eduardo aceitou, observando como ela se movia com naturalidade naquele espaço humilde. Então, senhor, Vasconcelos, sua empresa está interessada em nosso projeto educacional? Marina perguntou, com um sorriso que misturava esperança e desconfiança. Eduardo quase engasgou com o café. Ela não sabia quem ele realmente era. Clarissa havia se limitado a dizer que um empresário queria conhecer a escola. Na verdade, Eduardo hesitou. Como explicar que era exatamente o homem responsável por querer demolir aquele lugar? Deixe-me mostrar o que fazemos aqui, Marina continuou, interpretando sua hesitação como timidez. Temos 250 crianças matriculadas, a maioria de famílias que ganham menos de 2 salários mínimos. Muitas são criadas por avós ou mães solteiras que trabalham o dia inteiro. Ela o conduziu pelos corredores, e Eduardo via seu rosto se iluminar a cada explicação. Marina mostrou a biblioteca improvisada em uma sala pequena, a horta que as crianças cultivavam nos fundos da escola, e a sala de informática com 5 computadores antigos que ela havia conseguido através de doações. Veja só esta redação, Marina disse, pegando uma folha amarelada de um mural. A Júlia, a menina que o senhor conheceu no dia do acidente, escreveu sobre o que quer ser quando crescer. Eduardo leu as palavras escritas com letra infantil. Quando eu crescer, quero ser professora igual a professora Marina. Ela ensina que mesmo quando a gente não tem muito dinheiro, a gente pode ter muito amor e muito sonho. Por um momento, Eduardo sentiu algo se mover dentro de seu peito. Algo que havia morrido junto com Isabela há 8 anos. É bonito, não é? Marina sorriu, recolocando o papel no mural. Por isso lutamos tanto para manter este lugar funcionando. Não é apenas uma escola, senhor. Vasconcelos. É um lar para estas crianças. Eduardo a observou em silêncio. A paixão em seus olhos, a dedicação em cada gesto, a forma como falava daquelas crianças, como se fossem suas próprias filhas. Marina era tudo o que ele havia deixado de ser. Humana, conectada, capaz de amar sem medo. E naquele momento, Eduardo soube que estava em perigo. Não apenas seus negócios estavam ameaçados, seu coração blindado estava prestes a ser invadido por uma mulher que representava tudo que ele havia rejeitado. Eduardo passou a semana inteira pensando na conversa com Marina. Cada palavra dela ecoava em sua mente, cada sorriso que ele havia presenciado ao ver o carinho das crianças. Pela primeira vez em anos, ele questiona suas próprias decisões empresariais. Na quinta-feira, Benedetti apareceu em seu escritório sem aviso prévio, claramente irritado. Eduardo, precisamos resolver essa situação de uma vez por todas. A mobilização está crescendo e agora temos jornalistas fazendo matérias sobre a escola que resiste ao capitalismo selvagem. Estão usando nosso projeto como símbolo da ganância empresarial. Eduardo estava assinando contratos, mas parou ao ouvir as palavras do sócio. E o que você sugere? Que façamos uma proposta irrecusável para a prefeitura. Oferecemos construir 2 escolas novas em outros locais em troca da permissão para demolir essa. É uma oferta generosa. E se eles não aceitarem? Benedetti se aproximou da mesa, baixando a voz. Então usamos nossa influência política. Temos contatos suficientes para forçar a aprovação do projeto. Eduardo sentiu um desconforto crescente. Métodos que antes considerava normais, agora lhe pareciam errados. A imagem de Marina explicando com paixão o trabalho da escola não saía de sua mente. Deixe comigo, Benedetti. Vou resolver isso pessoalmente. Naquela tarde, Eduardo decidiu voltar à escola. Não havia marcado encontro, apenas sentia uma necessidade inexplicável de rever Marina. Quando chegou, as aulas já haviam terminado, mas ele ouviu vozes vindas do pátio. Encontrou Marina organizando uma reunião com pais e moradores da comunidade. Ela estava em pé sobre um pequeno palco improvisado, falando com uma energia que Eduardo nunca havia visto em nenhuma sala de reuniões corporativas.
Sabemos que a empresa Vasconcelos Ambenedetti tem muito poder, Marina dizia, mas nós temos algo que eles não têm, união e determinação. Esta escola é o coração da nossa comunidade. Eduardo sentiu o estômago afundar. Ela sabia. De alguma forma, Marina havia descoberto quem ele realmente era. Aplausos e gritos de apoio ecoaram pelo pátio. Eduardo permaneceu escondido atrás de uma árvore, observando a mulher que havia mexido com seus sentimentos liderar uma guerra contra ele mesmo. Quando a reunião terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Eduardo se aproximou. Marina o viu e seu rosto mudou completamente. A expressão acolhedora se transformou em frieza e decepção. Senhor Eduardo Vasconcelos, ela disse seu nome completo com uma amargura que cortou como uma lâmina. Dono da empresa que quer destruir nossa escola. Marina, eu posso explicar. Explicar o quê? Ela o interrompeu, seus olhos brilhando de indignação. Explicar como me usou para conseguir informações? Explicar como fingiu interesse em nosso trabalho enquanto planeja nos tirar daqui? Não foi assim, Eduardo disse, se aproximando, mas Marina recuou. Não foi? Então me diga, Sr. Vasconcelos, o que veio fazer aqui no dia do acidente? Casualmente passou em frente à escola que quer demolir? Eduardo abaixou a cabeça. Não havia como negar os fatos. Você tinha razão quando disse que conhecer o inimigo ajuda a derrotá-lo. Marina continuou, suas palavras carregadas de dor. Pena que eu não soube aplicar essa lição. Marina, por favor, me escute. Não. Ela levantou a mão impedindo que ele se aproximasse mais. Eu deveria ter desconfiado. Um homem rico, bem vestido, dirigindo um carro caríssimo. O que estaria fazendo na nossa realidade? Eduardo viu lágrimas se formando nos olhos dela e sentiu uma dor no peito que não experimentava há anos. Eu não vim aqui com segundas intenções, ele disse, sua voz mais baixa. O acidente foi real e eu não esperava... Não esperava o quê? Não esperava sentir isso. Eduardo gesticulou vagamente, incapaz de nomear os sentimentos que Marina havia despertado. Marina riu amargamente. Sentir o quê, senhor? Vasconcelos, pena de nós, curiosidade sobre como vivem os pobres, ou talvez tenha sentido alguma ponta de consciência sobre destruir a vida de 250 crianças. Não é isso, Eduardo disse, dando um passo em sua direção. É você, Marina. Você me fez sentir. Pare. Ela o cortou novamente. Não torne isso ainda pior com mentiras sentimentais. Marina pegou sua bolsa e começou a caminhar em direção à saída da escola. Eduardo a seguiu. Marina, espera. Podemos conversar e encontrar uma solução. Ela parou e se virou, suas lágrimas agora correndo livremente. Sabe qual é a diferença entre nós, Eduardo? Eu luto por algo maior que eu mesma. Você só pensa em lucro. Sua voz tremeu de emoção. E eu fui idiota o suficiente para achar que havia bondade em você. Eduardo ficou parado no portão da escola, vendo Marina se afastar na rua mal iluminada. Pela primeira vez em 8 anos, ele sentiu vontade de chorar. Não pela perda de um negócio, mas pela perda de algo muito mais precioso. A chance de ser uma pessoa melhor aos olhos de alguém que realmente importava. Naquela noite, sozinho em seu apartamento de luxo, Eduardo entendeu que havia chegado a uma encruzilhada. Podia seguir sendo o homem frio que construíra sua fortuna, destruindo tudo em seu caminho, ou podia tentar se tornar alguém digno do olhar que Marina havia direcionado a ele antes de descobrir quem ele realmente era. A escolha que faria mudaria não apenas sua vida, mas o destino de todos na escola Professor João Silva. Eduardo não conseguiu dormir. Ficou andando pelo apartamento até o amanhecer, revivendo cada palavra da conversa com Marina. A expressão de decepção no rosto dela estava gravada em sua mente como ferro em brasa. Pela primeira vez em anos, o dinheiro e o poder que havia acumulado pareciam insignificantes diante da dor que causara a alguém. Às 6 da manhã, ainda de roupa social do dia anterior, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou as chaves do carro e dirigiu até Cidade Tiradentes. Queria ver a escola no horário que Marina chegava para trabalhar. Estacionou do outro lado da rua e observou o movimento matinal. As primeiras a chegar foram as funcionárias da limpeza, mulheres de meia idade que cumprimentavam umas às outras com sorrisos cansados, mas calorosos.
Depois vieram alguns professores carregando sacolas pesadas, provavelmente materiais comprados com o próprio dinheiro. Às 7h15, Marina apareceu na esquina. Caminhava com passos rápidos, mas Eduardo notou que seus ombros estavam curvados, como se carregasse um peso extra. Quando ela passou em frente ao carro, ele pode ver que seus olhos estavam vermelhos e inchados. Eduardo sentiu uma punhalada no peito. Ele havia feito Marina chorar. A mulher mais genuína que conhecera em anos estava sofrendo por sua causa. Marina parou em frente ao portão da escola e olhou o prédio por um longo momento, como se estivesse se despedindo. Então entrou, e Eduardo ficou ali mais meia hora, tentando encontrar coragem para fazer o que sabia ser necessário. Quando chegou ao escritório, Clarissa já o esperava com uma pilha de documentos e uma expressão preocupada. "Senhor Vasconcelos, o senhor está bem? Parece que não dormiu." "Clarissa, preciso que você cancele todas as reuniões de hoje e quero que agende uma conversa com nossos advogados. Algum problema com algum contrato?" Eduardo hesitou. O que ia dizer parecia loucura até para ele mesmo. "Quero saber as implicações legais de cancelar o projeto de Cidade Tiradentes." Clarissa deixou cair os papéis que segurava. "Senhor, cancelar? Mas esse projeto representa mais de 50 milhões em faturamento?" "Eu sei quanto representa, Clarissa. Mas por quê?" Eduardo caminhou até a janela e observou São Paulo acordando lá embaixo. Milhões de pessoas correndo atrás de seus sonhos, lutando por suas famílias, tentando construir algo melhor. Como Marina. "Porque às vezes o preço de alguma coisa é alto demais." Ele respondeu mais para si mesmo do que para a secretária. Durante o dia, Eduardo recebeu 3 telefonemas furiosos de Benedetti, 2 de investidores preocupados e um de sua mãe, que havia visto uma reportagem na televisão sobre o conflito da escola. "Eduardo, meu filho, vi na TV sobre essa escola. É verdade que você quer demoli-la?" Eduardo fechou os olhos. A voz de Dona Helena carregava uma decepção que ele reconhecia bem. Era a mesma de quando era criança e fazia algo errado. "Mãe, é complicado." "Complicado? Eduardo, você se lembra quando era pequeno e dizia que queria construir casas para quem não tinha onde morar? Quando foi que virou alguém que tira casas de quem precisa?" A ligação terminou em silêncio de ambos os lados. Eduardo olhou para o quadro na parede com seu primeiro milhão. Um símbolo de conquista que agora lhe parecia vazio. Às 5 da tarde, contra todas as recomendações de seus advogados e sócios, Eduardo tomou outra decisão impulsiva. Foi até a escola novamente. Desta vez não se escondeu. Caminhou diretamente até a sala dos professores, onde encontrou Marina corrigindo provas sozinha. Ela ergueu os olhos quando o viu, e sua expressão endureceu imediatamente. "Vim para falar." Eduardo disse antes que ela pudesse mandá-lo embora. "Não temos nada para conversar. Eu vou cancelar o projeto." Marina parou de escrever e o olhou com surpresa e desconfiança. "Como assim?" "O projeto da demolição. Vou cancelá-lo." "Por quê?" Marina se levantou cruzando os braços. "Descobriu que não vai ser tão lucrativo quanto pensava?" Eduardo respirou fundo. "Porque você estava certa. Sobre mim, sobre o que eu me tornei. E porque não quero mais ser essa pessoa." Marina o estudou em silêncio por um longo momento. "E eu deveria acreditar nisso, depois de ter sido enganada uma vez?" "Não," Eduardo admitiu. "Não deveria acreditar. Mas é a verdade." Ele se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. "Marina, eu passei os últimos 8 anos construindo muros ao meu redor. Achei que isso me protegeria de sentir dor novamente. Mas você me fez lembrar do homem que eu costumava ser. E por alguns dias, quando estava com você, eu voltei a sentir esperança." Marina baixou os braços, sua expressão suavizando ligeiramente. "Esperança em quê?" "Em que talvez eu ainda pudesse ser alguém melhor. Alguém digno de alguém como você." As palavras saíram antes que Eduardo pudesse censurá-las. Ele havia admitido seus sentimentos, tornando-se completamente vulnerável pela primeira vez em quase uma década. Marina o olhou nos olhos, procurando sinais de falsidade. Mas tudo que viu foi um homem perdido, tentando encontrar seu caminho de volta à humanidade. "Eduardo," ela disse suavemente, "cancelar o projeto não vai apagar o que você fez. Não vai nos fazer esquecer que você estava disposto a destruir a vida dessas crianças por dinheiro." "Eu sei," ele respondeu, "mas é um começo.
Marina se sentou novamente e Eduardo percebeu que ela estava considerando suas palavras. Se você realmente quer mudar, ela disse finalmente, vai ter que provar com ações, não apenas com palavras. Eduardo assentiu. Me diga como. E naquele momento, na sala humilde de uma escola que quase destruíra, Eduardo Vasconcelos começou a trilhar o caminho mais difícil de sua vida, o caminho de volta ao seu próprio coração. Uma semana havia se passado desde que Eduardo anunciou o cancelamento do projeto. A notícia causou um terremoto em seu círculo empresarial. Benedetti rompeu a parceria, investidores questionaram sua sanidade mental, e ele perdeu aproximadamente 15 milhões de reais entre multas contratuais e oportunidades perdidas. Estranhamente, Eduardo dormiu melhor naquela semana do que havia dormido em anos. Era sábado de manhã quando ele apareceu na escola novamente, mas desta vez não estava sozinho. Atrás dele, 2 caminhões descarregavam materiais de construção: tinta, pincéis, ferramentas e materiais de reparo. Marina saiu correndo do prédio, alarmada com o movimento. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, vendo Eduardo dirigir os operários. Você disse que eu precisava provar com ações. Eduardo respondeu, tirando o paletó e arregaçando as mangas da camisa social. Pensei em começar pintando as paredes da escola. Marina olhou ao redor incrédula. Eduardo, você não pode simplesmente aparecer aqui e... E o quê? Tentar consertar parte do estrago que quase causei? Outros professores e alguns pais começaram a chegar, atraídos pelo movimento. Eduardo viu a desconfiança nos olhares. Ele era o inimigo que havia mudado de lado, mas ainda precisava provar suas intenções. Olha só, disse Dona Maria, mãe da pequena Júlia. O homem rico veio brincar de construtor. Eduardo ouviu o comentário e sentiu o rosto esquentar, mas Marina se aproximou dele. Você tem certeza disso? Ela perguntou baixinho. Esse pessoal não vai pegar leve com você. Eduardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela havia visto em seu rosto. Eu mereço a desconfiança deles. Vou conquistar a confiança de novo. Durante as próximas horas, Eduardo trabalhou lado a lado com a comunidade. Suas mãos, acostumadas apenas a assinar contratos, se sujaram de tinta e se ralaram no cimento. Dona Maria o observava com olhar crítico, testando sua resistência com comentários ácidos, mas Eduardo simplesmente continuava trabalhando. No horário do almoço, Marina trouxe marmitas para todos os voluntários. Quando ofereceu uma para Eduardo, ele hesitou. Não sei se mereço... Todo mundo que trabalha merece comer, Marina disse com simplicidade. Eles se sentaram na sombra de uma árvore no pátio. Eduardo olhou para suas mãos sujas e calejadas. Sabe, faz anos que não faço trabalho manual. Na verdade, desde que Isabela morreu. Marina parou de comer. Era a primeira vez que Eduardo mencionava algo pessoal de seu passado. Quem era Isabela? Eduardo ficou em silêncio por um momento, observando as crianças brincarem no pátio. Minha noiva. Ela morreu em um acidente de carro há 8 anos. Estávamos voltando de um orfanato onde ela fazia trabalho voluntário. Marina sentiu o coração apertar. Sinto muito. Ela era como você. Eduardo continuou. Dedicava a vida a ajudar os outros. Eu costumava acompanhá-la nos trabalhos sociais. Era feliz. O que aconteceu? Digo, depois do acidente? Eduardo suspirou profundamente. Eu me culpei. Se não tivéssemos ido ao orfanato naquele dia, se eu não tivesse deixado ela dirigir enquanto estava cansada, decidi que amar alguém era perigoso demais, que se eu não me importasse com ninguém, ninguém poderia me machucar de novo. Marina entendeu tudo. O homem frio e calculista era, na verdade, alguém que havia se ferido tanto que decidiu parar de sentir. Eduardo, você não pode passar a vida toda fugindo do amor por medo da dor. Eu sei, ele disse, olhando diretamente nos olhos dela. Por isso estou aqui. Você me fez lembrar que vale a pena correr o risco. Naquele momento, pequena Júlia correu até eles. Professora Marina, o homem do carro bonito está pintando nossa escola. Marina riu. Sim, meu amor. Ele está nos ajudando. Ele é legal? Júlia perguntou, examinando Eduardo com curiosidade infantil. Eduardo se agachou na altura da menina. Estou tentando ser, Júlia. Você pode me ensinar? A menina considerou a pergunta com a seriedade que apenas crianças possuem. Você tem que ser gentil e dividir o lanche, e não pode gritar com ninguém. Prometo que vou tentar.
Eduardo disse, estendendo o mindinho. Fazemos um acordo? Júlia entrelaçou seu mindinho minúsculo com o dele. Acordo! Quando a menina correu de volta para as brincadeiras, Marina olhou para Eduardo com uma expressão diferente. Havia algo mais suave em seus olhos. Sabe, ela disse, acho que Júlia pode ser uma boa professora para você. Eduardo sorriu. Acho que todas vocês são. Ao final do dia, as paredes da escola estavam com uma demão nova de tinta e Eduardo estava exausto, mas satisfeito de uma forma que não sentia há anos. Seus músculos doíam, suas roupas estavam arruinadas, mas havia uma leveza em seu peito que o dinheiro nunca havia proporcionado. Marina se aproximou enquanto ele guardava as ferramentas. Eduardo, ela disse, obrigada. Por hoje, pelo cancelamento do projeto, por tudo. Não me agradeça ainda, ele respondeu. Isso é só o começo. Tenho muito a reparar. Marina assentiu. Você tem mesmo. Mas é um bom começo. Eduardo sentiu uma faísca de esperança. Talvez, apenas talvez, ele pudesse reconquistar não apenas a confiança da comunidade, mas também o coração da mulher que havia mudado sua vida completamente. Naquela noite, Eduardo jantou um sanduíche simples em seu apartamento de luxo e se sentiu mais rico do que nunca. Pela primeira vez em 8 anos, estava construindo algo ao invés de apenas acumular. E pela primeira vez desde Isabela, permitiu-se sonhar com um futuro que incluía amor. 3 meses se passaram desde que Eduardo começou a frequentar a escola. O que havia começado como uma tentativa de reparar seus erros havia se transformado em parte fundamental de sua vida. Todos os sábados, ele aparecia para ajudar em reformas e durante a semana doava materiais e organizava melhorias. A escola estava irreconhecível. As paredes coloridas, a biblioteca ampliada, os computadores novos e a quadra reformada criavam um ambiente que irradiava esperança. Mas a maior mudança havia acontecido em Eduardo. O empresário frio havia dado lugar a um homem que se emocionava vendo Júlia ler fluentemente, que carregava carteiras pesadas sem reclamar e que conhecia pelo nome cada criança da escola. Suas roupas caras foram substituídas por jeans e camisetas nos fins de semana, e seus cabelos perderam a rigidez do gel, ganhando um aspecto mais natural. Marina observava essas transformações com uma mistura de admiração e cautela. Eduardo estava se mostrando ser o homem que ela havia intuído no primeiro encontro, mas ela ainda protegia seu coração. Havia sido ferida demais pela descoberta de suas verdadeiras intenções iniciais. Era uma tarde de quinta-feira, quando Eduardo apareceu na escola fora de seu horário habitual. Marina estava organizando livros na biblioteca quando o viu parado na porta, segurando um envelope. "Posso entrar?" ele perguntou, com um nervosismo que ela não estava acostumada a ver. "Claro." Eduardo se aproximou entregando o envelope. "Quero que você leia isso." Marina abriu e encontrou documentos jurídicos. Começou a ler com atenção e seus olhos se arregalaram progressivamente. "Eduardo, isso é a escritura de doação do terreno onde seria construído o prédio. Estou transferindo a propriedade para a escola." Marina deixou os papéis caírem. "O quê? Eduardo, isso deve valer milhões." 15 milhões para ser exato, Eduardo disse com simplicidade. "E tem mais." Ele tirou outro documento do bolso. "Criei uma fundação para financiar escolas públicas na periferia de São Paulo. A escola Professor João Silva será a primeira beneficiada." Marina se sentou pesadamente em uma cadeira, tentando processar as informações. "Eduardo, isso é loucura. Você está jogando fora sua fortuna." "Não estou jogando fora," ele disse, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. "Estou investindo no que realmente importa." Isabela sempre dizia que o dinheiro só tem valor quando usado para transformar vidas. Marina o olhou nos olhos. "Por que está fazendo isso?" Eduardo tomou suas mãos delicadamente. "Porque você me ensinou que existe algo mais valioso que lucro. Me ensinou que uma vida sem propósito é uma vida vazia. E porque..." Ele hesitou, como se as próximas palavras fossem as mais importantes de sua vida. "E porque eu me apaixonei por você, Marina. Perdidamente, completamente. De uma forma que não achava mais possível." Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. "Eduardo, eu sei que machuchei você. Sei que quebrei sua confiança. Mas estes 3 meses me mostraram quem eu posso ser quando tenho algo pelo que vale a pena lutar. E você..."
Você vale mais que qualquer império que eu poderia construir. Marina se levantou, caminhando até a janela da biblioteca. Lá fora, as crianças brincavam no pátio reformado, suas risadas ecoando alegremente. Eduardo, você mudou mesmo. Posso ver isso. Mas tenho medo. Do quê? Marina se virou para ele. De que isso seja temporário. De que um dia você acorde e perceba que abriu mão de tudo por uma professora da periferia. Eduardo se aproximou, tomando seu rosto entre as mãos. Marina, olha para mim. Você vê o homem que eu era ou o homem que me tornei? Marina olhou profundamente nos olhos cinzentos que havia aprendido a ler como um livro aberto. Onde antes via frieza, agora encontrava calor. Onde havia indiferença, descobria paixão. Vejo o homem que você se tornou, ela sussurrou. Então confie nele, confie em nós. Eduardo a beijou devagar, com toda a delicadeza de quem manuseia algo precioso. Marina se permitiu derreter em seus braços, finalmente baixando as defesas que havia erguido. Quando se separaram, Marina sorriu através das lágrimas. A Júlia vai ficar feliz. Ela sempre pergunta quando você vai casar com a professora Marina. Eduardo riu, a primeira gargalhada verdadeiramente livre que Marina ouviu dele. Então é melhor eu providenciar um anel e fazer a pergunta certa para ela primeiro. Para a Júlia? Marina riu também. Para você, bobinha, Eduardo disse, beijando sua testa. Mas vou pedir a bênção dela também. Naquele momento, abraçados na biblioteca da escola que havia unido seus destinos, Eduardo e Marina souberam que haviam encontrado algo mais precioso que qualquer tesouro. Haviam encontrado um ao outro. E 6 meses depois, a escola Professor João Silva estava irreconhecível. O que antes era um prédio decadente havia se tornado um modelo de educação pública. Salas climatizadas, laboratórios de ciências, quadra coberta, refeitório moderno e uma biblioteca que era o orgulho da comunidade. Mas a mudança mais significativa não estava na estrutura física, estava nas pessoas. As crianças demonstravam um rendimento escolar que chamava a atenção da Secretaria de Educação. Os professores trabalhavam motivados e a comunidade havia se unido como nunca antes. Eduardo havia se mudado para um apartamento menor, mais próximo da escola. Trocara o Mercedes por um carro popular e redesenhara completamente sua vida. A Vasconcelos Ancia agora era uma empresa focada em projetos sociais e desenvolvimento sustentável. Ironicamente, essa mudança de rumo havia atraído novos investidores conscientes e a empresa prosperava de uma forma mais ética e gratificante. Era um sábado ensolarado de setembro, quando a comunidade se reuniu para uma festa especial. Depois de meses de trabalho conjunto, a escola inaugurava sua nova biblioteca, que seria chamada de Biblioteca Isabela Martins, uma homenagem que Eduardo havia proposto em memória de sua falecida noiva. Marina estava radiante em um vestido amarelo simples, organizando as crianças para a apresentação que haviam preparado. Eduardo a observava de longe, ainda se surpreendendo com a sorte de tê-la em sua vida. Professora Marina. Júlia correu até ela, agora com 8 anos e lendo com fluência impressionante. O Eduardo tá muito bonito hoje. Acho que ele vai te pedir em casamento. Marina riu, ajoelhando-se para conversar com a menina. Por que você acha isso? Porque ele tá nervoso igual meu pai ficou quando pediu minha mãe em casamento de novo, no aniversário de casamento deles. Marina olhou para Eduardo, que estava conversando com outros pais, mas parecia inquieto. Havia algo diferente nele hoje. A cerimônia de inauguração da biblioteca foi emocionante. O diretor da escola, seu Antônio, fez um discurso sobre a transformação que a parceria havia proporcionado. Dona Helena, mãe de Eduardo, estava presente e se emocionou ao ver como o filho havia reencontrado seu caminho. Meu Eduardo voltou a ser o menino que queria ajudar todo mundo. Ela sussurrou para Marina, segurando sua mão. Quando chegou a vez de Eduardo falar, ele se aproximou do pequeno microfone montado no pátio. Todas as famílias da comunidade estavam presentes. Cerca de 200 pessoas que haviam aprendido a respeitá-lo e admirá-lo. Há 1 ano, Eduardo começou, sua voz clara, mas emocionada. Eu era um homem perdido, que havia esquecido os valores que meus pais me ensinaram. Achava que sucesso se media apenas em dinheiro e que sentimentos eram fraqueza. Ele parou procurando Marina na multidão.
Mas uma mulher extraordinária me ensinou que a verdadeira riqueza está nas vidas que tocamos, no bem que fazemos, no amor que compartilhamos. Esta escola não é apenas um lugar de ensino, é um símbolo de que sempre é possível recomeçar. Eduardo tirou uma pequena caixa do bolso e um murmúrio de expectativa percorreu a multidão. Marina Santos, ele disse, caminhando até ela. Você me salvou de mim mesmo. Me ensinou que amar não é fraqueza, é coragem, que construir é melhor que destruir, que uma vida vale mais quando vivida ao lado de quem amamos. Eduardo se ajoelhou diante dela, no mesmo pátio onde haviam discutido meses antes. Quer construir comigo um futuro onde possamos transformar muitas outras vidas juntos? Quer se casar comigo? Marina cobriu a boca com as mãos, lágrimas correndo livremente. Ao seu redor, toda a comunidade esperava em silêncio respeitoso. Sim, ela sussurrou, depois repetiu mais alto. Sim. A multidão explodiu em aplausos e gritos de alegria. Júlia foi a primeira a correr até o casal, pulando nos braços de Eduardo. Eu sabia! Ela gritava radiante. Dona Helena se aproximou, abraçando o filho com lágrimas nos olhos. Isabela estaria orgulhosa do homem que você se tornou. Ela sussurrou em seu ouvido. Eduardo olhou para o céu por um momento, sentindo uma paz profunda. Sabia que Isabela estaria feliz por ele ter encontrado o amor novamente, e mais ainda por ter encontrado seu propósito. 6 meses depois, Eduardo e Marina se casaram na própria escola, cercados pelas crianças que haviam se tornado parte de suas vidas. A festa simples foi regada à alegria genuína e sonhos compartilhados. Hoje, 5 anos depois, a Fundação Isabela Martins já beneficia 15 escolas na periferia de São Paulo. Eduardo e Marina têm uma filha, pequena Helena, que brinca nos mesmos pátios onde seus pais se apaixonaram. E toda vez que Eduardo olha para sua família, para as crianças estudando na biblioteca que criaram juntos, ele se lembra de que o maior império que um homem pode construir não é feito de dinheiro, é feito de amor, propósito e vidas transformadas. O milionário frio havia descoberto que amar não era fraqueza, era na verdade a maior força do universo.